Como são 4h30, então podemos iniciar, professora? Isso, claro. Por favor, Murilo, obrigada. Eu que agradeço. Então, só recapitulando para Fabiola e Eudia que chegaram, a gente vai seguir a ordem que tem aqui nos downloads então a gente vai pelo trabalho da Eudia, tá certo? Começando por Panorama do Itinerário Formativo Docente em PPG de Administração no Brasil. É um trabalho da Eudia, professora Ana Lúcia Coelho e do professor Cristiano Coelho da UFPB. Então, por gentileza, me confirmem se já estiver mostrando o reprodutor para que eu possa dar play. Descendo já. Isso. Já? Então, Espetáculo. pronto, tá começando. Olá, pessoal. Meu nome é Eudia Varela e eu vou estar apresentando para vocês hoje o artigo intitulado Panorama do Itinerário Formativo Docente em PPGs de Administração no Brasil. E esse artigo foi feito em parceria com a professora doutora Ana Lúcia de Araújo Lima Coelho e o professor doutor Cristiano Coelho. Então, a gente fez uma RSL sobre a temática anteriormente e nessa RSL a gente encontrou justamente disciplinas que elas podem ser obrigatórias, eletivas, que trabalham sobre a formação docente, mas o maior foco desses artigos que a gente encontrou na RSL, são voltados para o estágio docência. E ainda assim, há outras ações fora do programa de pós-graduação, como editais, como o Pro-Administração, que foi de 2008 e que rendeu bons frutos, e também os próprios eventos da área de administração, que são voltados para a pesquisa sobre ensino e administração. Nesse trabalho, a gente vai focar realmente nas disciplinas, né? Nas disciplinas teóricas e no estágio docência, para a gente conseguir entender um pouquinho desse panorama a nível nacional. Então, brevemente, a gente entende que a pós-graduação é quem dá essa formação aos bacharéis voltados para a docência, visto que a gente não tem esse processo durante a graduação. E essas disciplinas ofertadas na pós-graduação, elas acontecem de acordo com como cada programa ele enxerga sua estrutura curricular, como ele concebe sua estrutura curricular. E não é uma busca que ocorre em todos os programas. Então, não, como a gente vai ver um pouquinho mais na frente, não são todos os programas que ofertam essa formação docente dentro da sua estrutura. Em contrapartida, a gente tem o maior fator de impacto nos programas, né, que é a pesquisa. A pesquisa acadêmica ela tem uma maior importância, uma maior relevância dentro desses programas, talvez justamente porque os critérios de avaliação priorizam a pesquisa, priorizam produções, né, e o próprio produto que a gente entrega ao final do mestrado e do doutorado é uma dissertação ou uma tese. Mas dentro desse itinerário, como eu já falei, a gente vai ter essas disciplinas teóricas e o estágio docência. As disciplinas teóricas elas vão se configurar muitas vezes em um componente curricular de 4 créditos ou 2 ou 3 créditos e aparece, né, quando os programas eles ofertam esse componente curricular, aparece como o único momento em que se vão ter debates sobre aspectos teóricos e operacionais da prática docente. Em contrapartida, o estágio docência, ele realmente é visto como um campo para a formação de professores e traz pontos bastante relevantes, como aprender a planejar uma disciplina, a interação do profissional com a prática docente, né, o estabelecimento de vínculos com o professor responsável pela disciplina, assim como o enfrentamento de desafios durante o estágio docência e a aquisição de aprendizado, né? E também habilidades para realizar as atividades docentes. Então, há essa tão aclamada relação entre teoria e prática. O professor orientador ele fica sendo visto como um facilitador dentro desse processo, mas esse processo do estágio de docência ele não segue uma padronização, justamente porque depende muito de como cada professor orientador ele vai enxergar o ensino e a docência. E aqui chegamos aos procedimentos metodológicos. A gente utilizou todas as informações disponibilizadas a partir da plataforma Sucupira, com os dados mais atualizados até o ano de 2022, né? E aí é o número de programas, o início dos programas, conceitos, dados jurídicos, o grau do programa. E também a gente consultou programa por programa, dentro da plataforma Sucupira, as disciplinas que eram ofertadas, a carga horária, a obrigatoriedade, e se existiam disciplinas anteriores e atuais, assim como a oferta do estágio de docência. Então, como critérios, a gente utilizou a grande área de conhecimento da administração, né, a pós-graduação na modalidade acadêmica, e foram excluídos programas que não tinham no título, né, o enfoque em administração. Então, tópicos voltados
majoritariamente para contabilidade e outras temáticas. E aqui a gente encontra esse panorama, né? Então, entre os anos de 70 e 80, a gente vê que tem um quantitativo de programas, né? Foram 12 programas abertos, distribuídos nas 4 regiões do país, apenas não na região norte do país. Entre os anos 80 e 90, realmente não teve uma abertura expressiva de programas, mas a partir dos anos 2000 já é esse processo de retomada, né? E que a gente vê que não tem uma crescente, mas tem números bastante significativos, principalmente quando a gente compara com a década de 90 e a década de 80. A abertura de cursos de doutorado, ela segue a mesma lógica, né, do gráfico anterior. A partir dos anos 2000 é que tem um crescente de número de programas, mas que também não tem essa crescente linear, né? Então, eles oscilam bastante. Já partindo para a questão das avaliações, a gente consegue ver que os programas que são conceito 7, eles estão distribuídos apenas nas regiões sudeste e sul do país, mas são divididos entre programas públicos e privados da esfera federal, particular e estadual. E em relação à oferta de disciplinas, né, disciplinas atualmente na estrutura curricular e do estágio docência, a gente encontrou 28 programas que possuem disciplinas sobre o eixo docente e o estágio docente em sua estrutura curricular, o que ultrapassa os 50%, mostrando que realmente a maioria dos programas tem essa preocupação com a formação docente dentro da sua estrutura. Então, apenas a região norte, que conta com 3 programas, não possui essa formação, digamos assim, completa, ofertada na sua estrutura curricular. E um outro ponto também que encontramos foi justamente de que a gente avaliou a partir do conceito do programa em relação às disciplinas e ao estágio de docência, e a gente consegue ver que, por exemplo, os programas conceito 7, nem todos ofertam essa formação completa, o que corrobora muito com o ponto de Patros e Lima, justamente de que o programa que forma melhor não necessariamente vai ser o melhor avaliado, né? Então, justamente por aqueles critérios de avaliação em relação à qualidade dos programas. E a gente encontrou nas disciplinas ofertadas em cada um desses programas palavras-chave que se repetem, né? Que é voltado para metodologia didática, ensino e docência, prática, formação, estratégias e técnicas e também para casos de ensino. E nas análises a gente consegue ver que alguns pontos que a gente consegue ressaltar. Apenas 5 programas ofertam mais de uma disciplina na sua estrutura curricular para o eixo formativo docente, né? Então, essa disciplina ela vai acontecer na maioria de 4 créditos, e alguns programas ofertam a disciplina com 3 ou 2 créditos. Há programas que ofertam a disciplina de casos para ensino, com enfoque em produzir, aplicar e até mesmo avaliar. E os planos de ensino eles vão refletir esses 7 conteúdos, né? Questões mais voltadas para metodologias, para a prática pedagógica, para planejamento e para currículo, mas também outras discussões mais complexas, né? Mesmo a gente vendo um maior foco nessa parte mais operacional, há também focos em questões de fundamentos epistemológicos e pedagógicos, o que traz uma perspectiva mais reflexiva sobre a docência. E para concluir, a gente consegue ver que uma trajetória recente, né, a maior número de abertura de programas eles acontecem entre 2010 e 2015, mas há um cenário positivo em relação à oferta desses componentes curriculares. Há um número significativo de disciplinas com 2 créditos, o que permite uma nova reflexão se a gente falava de 4 créditos serem suficientes, o que seriam 2 créditos, né, 30 horas semestrais para debater sobre aspectos relacionados à formação docente. A oferta de disciplinas de casos em programas de pós-graduação é um ponto positivo. E como limitação, a gente tem que a gente apenas utilizou esses dados da plataforma Sucupira, né? Então, a gente pode explorar o contato com próprios programas de pós-graduação, visando trazer uma estrutura curricular mais atualizada, ou até mesmo aspectos mais detalhados que os programas podem oferecer para a gente. E é isso. Agradeço a disponibilidade de vocês e ficamos à disposição para as demais dúvidas.
Muito bom, eu já gostei. Eu tinha já assistido já seu vídeo e visto a sua apresentação. Seu trabalho tá muito bom. Eu queria saber se alguém quer fazer alguma pergunta. Eu tenho uma pergunta para fazer. Tem mais uma pessoa Eu- aqui. Tem mais duas. Boa tarde. Boa Vocês tarde. assistiram? Boa tarde. Vocês assistiram a apresentação? Querem fazer alguma pergunta? Bom, assim, eu achei seu trabalho muito bom e eu acho que ele traz uma questão muito importante para a gente que é da administração, né? Você vê como a formação do administrador ele tá sendo impactado mais na graduação por essa mudança da tecnologia, e aí a graduação ela meio que te impulsiona para o mercado, mas às vezes o mercado não absorve esse aluno. E aí você vai para uma pós-graduação. E aí você que vem da graduação com uma cabeça de buscar o mercado, às vezes você se vê ali para buscar a academia também, né? E fazer a formação docente. Como é que você vê essa questão de como é que está sendo conduzido isso? Qual é a tua percepção em relação à formação do administrador, principalmente na área quando ele chega na pós-graduação? Assim, a tua visão você vai falar um pouco mais do Nordeste, né? Mas é muito rica, é muito importante, porque eu vejo o Nordeste ele mais preocupado com essa questão docente do que o Sudeste. É um dos pontos, realmente, a gente dá para perceber quando a gente vai fazendo as análises dos programas, né, que a gente consegue colher todos esses dados. Em relação à formação docente, pelo que eu percebi, no que eu consegui pesquisar, nos dados do Sucupira, eu vi uma tendência de disciplinas que antes elas tinham cunho obrigatório e agora elas passam a não ter mais. E eu acho que isso é uma tendência também desses novos alunos que vêm da graduação e que querem ir para a pós-graduação, né? E principalmente também dos mestrados e profissionais também, que ainda abre um pouco esse leque. Então a gente tem um novo público na pós-graduação que não necessariamente quer ser docente, né? Então eu consigo perceber um pouco essa mudança, mas ao mesmo tempo a gente sabe que ainda o caminho mais trilhado para quem realmente termina a graduação, vai para o mestrado e para um doutorado é a busca da atividade docente. Então eu consegui ver que os programas eles fazem um pouco esse movimento de não tornar obrigatório, mas de oferecer essa formação, né? De oferecer esse caminho formativo. E o nosso programa, particularmente, a gente tem uma experiência muito rica nesse aspecto de formação docente, né? Lá no PPGA da UFPB. Então, tem disciplinas que são ofertadas, mas não temos nenhuma disciplina obrigatória, por exemplo. Ela antes era obrigatória e a gente fez um movimento vai fazer acho que uns 8 anos mais ou menos que ela passa a ser optativa. Então é um caminho que se a pessoa quer ser docente, ou se você tem curiosidade de desenvolver algumas dessas competências relacionadas à docência, ela vai poder seguir. Então eu enxergo muito mais nessa perspectiva de que os programas eles abriram o leque, de que se você quer ir para o mercado, você quer realmente ter uma pós-graduação, mas você quer atuar no mercado, você não precisa estar seguindo essa trilha docente obrigatoriamente. É por uma imposição do mercado também, né? E até para o programa não morrer, ele precisa também atender a esse aluno. Isso. Aqui a gente não tem essa valorização de mestres e doutores para o mercado de trabalho ainda, infelizmente. Mas eu já consigo perceber esse movimento no Sudeste. Eu morei 4 meses também em São Paulo, então eu já conseguia perceber que tinha você já tem uma pós, já tem um mestrado, então o mercado ele quer absorver esses profissionais também. Não apenas mais a sala de aula, né? Ou um concurso ou uma universidade particular. É isso mesmo. Muito bom o seu trabalho. Posso sacar uma questão assim que me chama a atenção? Porque você analisou, né, mestrados são acadêmicos, né? PPGAs acadêmicos.
Então, espera-se também que há uma formação de profissionais voltadas para as atividades docentes e de pesquisa, né? Eu acho que seu trabalho revela e eu fiquei curiosa e quero depois avaliá-lo assim na íntegra, porque a gente não teve acesso na íntegra ainda, mas curiosa porque eu acho que pode ser até um ponto de partida assim para deflagrar e para destacar de quão, né, eu sou professora universitária há 20 anos, de universidade pública federal, já passei por universidade pública estadual, iniciei, né, na iniciativa privada e nunca eu tive um processo de formação ofertado pelas instituições pelas quais eu já, né, já trabalhei e tenho trabalhado. E o docente de uma universidade pública federal, que é onde eu me encontro hoje, a gente tem uma carga horária importante em sala de aula com os alunos de graduação e pós-graduação, né? E perpassar esse processo de uma formação de um docente num mestrado acadêmico, né? Isso se ficar restrito a 4 disciplinas de 4 créditos, às vezes 2 e algumas, né, em regiões do norte que nem contemplaram essas disciplinas, isso para mim assim era um absurdo, no mínimo, né? Esse artigo ele é fruto da minha dissertação, né, que a gente pesquisou sobre essa questão da formação docente, e essa é a parte mais introdutória, né, que a gente traz na dissertação. Mas um dos pontos é o que justamente você falou, não tem ações institucionais para formar professores. Eles esperam que os programas façam isso e nem todos os programas fazem, né? A gente teve até um exemplo lá no nosso programa que alguns professores começaram a ofertar para professores do departamento geral que dão aula na graduação cursos sobre metodologia ativa, junto com o professor Aniel, a professora Ana Lúcia, a professora Carol Cruta, e não teve uma boa adesão. E eles ampliaram para outras áreas de conhecimento, e aí teve muitos professores da área de saúde, da parte das ciências humanas também, que se interessaram e vieram fazer essa formação. Então, também tem essa questão de que, talvez para alguns docentes, pensar depois de 20 anos fazer uma formação para alguma coisa de docência seja muito difícil de aceitar, porque você tem que ressignificar também sua função naquele momento, né? Você tem que passar por um processo de reciclagem, e eu acho que também é um processo difícil de ter essa adesão. E como a universidade, no caso da nossa, né, ela não traz isso de forma institucional, então fica a cargo do que o professor ele enxerga em relação à sua prática docente, né? Já fica muito mais refém disso, de como o professor ele vai enxergar a sua prática docente e do quanto ele pode ou não inovar ou trazer outras metodologias acerca disso. Necessidade de promover uma prática de uma cultura docente voltada para o aprendizado contínuo, não só para os aspectos de gestão e de administração, mas da formação pedagógica, porque eu sou professora, né? Legal. Mas eu O quero ler seu trabalho. trabalho dela é muito rico, traz um debate muito bom. Como é que a gente está de tempo aí, Murilo? Estamos bacana ainda para discussão, professora. Eu Professora vou Fabiola, só fazer um comentário breve, pode ficar à vontade, depois eu fecho. não pode falar, Murilo, por favor. Pronto. Essa mesma discussão de Eudia, ainda vai uma informação que a gente tem essa proximidade, tanto pela mesma instituição. Atualmente eu estou na Federal de Pernambuco e eu já está fazendo doutorado na Paraíba, mas fomos colegas de mestrado. Nós produzimos juntos, E, assim, o meu artigo, assim como o de Eudia, foi extraído da dissertação. Apareceu aqui que estava instável na minha internet, não sei se cortou para vocês, Não cortou, mas, mas Mas deu deu para para entender. entender. Deu mas para melhorou, entender. né? Uhum. E aí o que acontece? A minha dissertação ela foca nos mestrados profissionais, que é o que eu já não abarcou aqui, mas são discussões tão parecidas, inclusive os resultados desse trabalho específico que eu vou apresentar, porque falta, e é assim, escancarado. A gente sente essa dificuldade em muitos programas, nessa formação acadêmica,
dessa formação para o professor, como é o nosso caso ali. Nós temos, mas na Federal de Pernambuco nós temos apenas uma disciplina chamada didática, 30 horas, e é optativa, que é aqui agora no doutorado. Apenas. E aí a gente já ouviu de professor dizer, não, mas já tem estágio de docência, o professor aprende. Mas será que o estudante ele aprende apenas no estágio de docência? É suficiente? E ainda abre um leque, porque uma coisa que a gente foi percebendo ao longo desses últimos anos é que tem uma crescente até do ensino de administração no nível tecnológico, no nível profissional, no ensino médio, escolas técnicas aí, o próprio IFPB. Então, a gente de fato é formado, a gente sabe ensinar, a gente não tem essa preparação, isso é muito preocupante. E aí, por isso que a gente vê tantos casos aí de professores com um desempenho questionável, de disciplinas em que o aluno de fato não aprende, isso com certeza contribui para a evasão, contribui para o engajamento dos estudantes sala de aula. Então, isso suscita muitas discussões. Muito. Então, assim, esse artigo, eu já traz, é muito, muito relevante. Parabenizo demais. E eu só trago uma sugestão, que foi lendo, e por mais que eu já conhecia seu trabalho antes, né, desde, me veio uma curiosidade, que foi na tabela final, aquele quadro em que você apresenta as disciplinas em 6 ênfases, né, que lista os nomes das disciplinas, e me veio que é o quadro 4, você lista a ênfase, né? Metodologia didática, e traz as disciplinas de ensino e docência. Me gerou a curiosidade em quais universidades. Não sei se isso é trabalhoso demais para agrupar num quadro, mas acho que seria bacana. Tipo, a disciplina de docência no ensino superior, essa universidade. Não sei se valeria a pena o esforço, mas me gerou a curiosidade, que universidade tem essa disciplina? Entende? Poderia ser um contributivo também para o teu trabalho em publicações futuras, que eu sei que isso aí vale chegar em periódicos com toda certeza. Um trabalho riquíssimo, viu? Parabéns, de verdade. Não, dá para fazer, né? Um pouquinho trabalhoso, mas dá. É porque realmente é manual, né? A gente baixa. Como o Sucupira eles não oferecem o plano de ensino em si, eles botam bem genérico, então foi com os dados que a gente conseguiu extrair. Mas tem os créditos, tem se é obrigatório, tem se é para mestrado, para doutorado, tem uma série de informações que a gente consegue. Mas eu vou pegar o feedback, porque realmente eu quero submeter ele na revista, para só esperando os feedbacks da apresentação para que a gente conseguisse melhorar e submeter. Bem, Zilda, muito bom. Eu botei um aviso lá no chat, gente, que é para vocês, tá? Depois darem uma olhadinha ali, que é para fazer a avaliação Da sessão. da sessão. Acho que agora é a Luciana, né, Murilo? Vou dar play agora mesmo, professora. É o trabalho. Exatamente. Ser um executivo ou um pesquisador, investigando os motivos por detrás da escolha ou não pela carreira acadêmica entre estudantes de cursos ligados Pouco a instável negócios e a tua uma internet, capital Murilo. De brasileira. repente, se Então, você fechar a tanto a câmera. Luciana quanto a professora Fabiana. Fecha a câmera, Murilo, está travando bastante. Tá travando. Vou fazer isso mesmo. E eu sempre, quando já reproduzo o vídeo, eu fecho também. Me confirmem se já está aparecendo para vocês. Já tá. Então, vou dar play, certo? Caso esteja oscilando novamente, vocês me avisem que aí eu vou colocar nos dados móveis mesmo, tá certo? Pronto. Dia, sou a Luciana, egressa do curso de Administração da Universidade Federal do Amazonas, em conjunto com os autores Marcelo Oliveira e Juliane Fonseca, estudantes da Universidade Federal do Amazonas, e a professora orientadora Fabíola Meneghetti, da UFAL, acompanhamos agora o artigo sobre o título Ser um executivo ou um pesquisador, investigando os motivos por detrás da escolha ou não pela carreira acadêmica entre os estudantes de cursos ligados a negócios de uma capital brasileira. A carreira acadêmica é crucial para o desenvolvimento econômico e social de um país. Porém, muitas das vezes, a carreira acadêmica é vista como uma segunda opção, em comparação às profissões do setor corporativo,
o que desmotiva muitas das vezes esses estudantes. Embora há hoje vários estudos que investigam as razões pelas quais os estudantes escolhem a carreira acadêmica, ainda há uma lacuna sobre as motivações e barreiras enfrentadas por esses estudantes. Desse modo, o objetivo desse estudo é investigar os motivos que influenciam a decisão dos estudantes de cursos ligados a negócios em universidades públicas e privadas de Manaus a optarem ou não pela carreira acadêmica. A partir disso, esse artigo foi desenhado com base na teoria da autodeterminação de Deci e Ryan de 2013, pois tem sido amplamente aplicado na área da educação e da psicologia para entender as motivações extrínsecas e intrínsecas com base em Sobral 2003. Em nosso referencial teórico, apontamos que a teoria da autodeterminação é um modelo conceitual para entender as motivações extrínsecas e intrínsecas, através de um contínuo da teoria da autodeterminação que descreve diferentes níveis de motivação, como podemos citar desmotivação, motivação extrínseca, que é subdividida em 4 categorias: regulação externa, regulação introjetada, regulação identificada e regulação integrada. E, por fim, existe a motivação intrínseca. A teoria identifica 3 necessidades psicológicas essenciais, como autodeterminação, competência e relacionamentos. Com base nos fatores que influenciam a carreira acadêmica profissional, podemos citar 4 subcategorias, como interesses pessoais, influência social, fatores socioeconômicos e contexto social e cultural. Com base no referencial teórico apontado da carreira acadêmica, a carreira acadêmica se destaca pela alta especialização e motivação intrínseca, com acadêmicos aceitando salários até menores em troca de status. Podemos destacar também que existem fatores que influenciam, como o interesse pela pesquisa, curiosidade, motivação pessoal, paixão pelo ensino, orientação, estabilidade na carreira, apoio institucional, valorização pela ciência e incentivos financeiros. Também destacam-se alguns desafios, como a pesquisa da alta qualidade, superação de desafios emocionais, estresse e ansiedade causado pela pressão por resultados e financeiros, e desvalorização da carreira acadêmica desencorajada por esses estudantes. Instituições públicas possuem mais professores competentes em pesquisa do que privadas, conforme pontua um estudo. Estudos de negócios priorizam o mercado de trabalho, afastando-se da carreira acadêmica. Nossa metodologia possui abordagem mista, composição de dados qualitativos e quantitativos. Do ponto de vista da natureza, esse estudo se apresenta de caráter descritivo de campo. A nossa população são estudantes matriculados de cursos de negócios, como administração, contabilidade e economia, em universidades públicas e privadas de Manaus com idade superior de 18 anos. Nossa coleta de dados teve a duração do dia 22 de fevereiro de 2024 a 14 de junho de 2024. Os dados quantitativos foram coletados através de um questionário online baseado na teoria da autodeterminação, a escala de motivação acadêmica, e a amostragem foi aleatória de 5% de margem de erro de 95% de confiança, totalizando uma amostra total de 1.163 participantes. Com base nos dados qualitativos, foram através de entrevistas semi-estruturadas, totalizando 12 estudantes para aprofundar a compreensão, com duração em média das entrevistas de 45 minutos. Na análise de dados, na parte quantitativa, a análise foi a partir da análise descritiva, já na análise qualitativa, através da análise de conteúdo de Bardan. Os aspectos éticos também foram pontuados, através do TCLE. Com base nos resultados de discussões, podemos inferir que a maioria dos respondentes é do sexo feminino, com 63,80%. A maioria dos estudantes está na faixa entre 18 a 21 anos, e o curso de administração é o mais representado entre os respondentes. Com base nos resultados da escala de motivação baseada nas dimensões da teoria da autodeterminação, podemos inferir que, embora muitos estudantes tenham motivações intrínsecas, com base no interesse pela pesquisa e pela academia, fatores externos, como a busca pelo prestígio e segurança financeira, também desempenham um papel significativo em suas decisões. Além disso, a desmotivação de um aspecto importante, como muitos estudantes expressando preocupações sobre a viabilidade da carreira acadêmica, especialmente em um contexto onde a ciência e a educação podem ser desvalorizados. Na análise das variáveis sexo, curso e instituição, podemos inferir que os resultados da tabela 3 apontam para a influência de fatores institucionais e de gênero nas aspirações acadêmicas, corroborando pelos autores discutidos em nosso diferencial teórico. Além disso, os achados estão em desacordo parcialmente com a pesquisa de Dulce de 2016 e Lima de 2021, sobre as motivações dos estudantes de cursos contábeis em relação à carreira acadêmica. Enquanto estudos anteriores indicavam que a maioria dos estudantes prioriza outras opções no mercado de trabalho em detrimento da carreira acadêmica, os dados da nossa pesquisa revelam que uma parcela significativa dos estudantes tem interesse em seguir. Do ponto de vista da análise das variáveis éticas, contribuição e renda familiar, podemos inferir
que os dados indicam que a característica ética, renda e situação de trabalho influenciam o interesse na carreira acadêmica, com maior interesse entre brancos e estudantes que não trabalham. Estudantes brancos mostram maior interesse na carreira acadêmica, possivelmente devido a influências culturais, enquanto a baixa representação de negros e estudantes de baixa renda reforçam os achados anteriores discutidos em nosso referencial teórico. Na análise da variável atividades extracurriculares, podemos inferir que o interesse pela carreira acadêmica é influenciado através de atividades de ensino, pesquisa e extensão realizadas durante a graduação. Na análise dos dados qualitativos, eles sobressaem através de uma confirmação dos dados quantitativos, corroborando que existem influências tanto positivas quanto negativas, tais como influência de professores, influências como pesquisas, em ambiente de trabalho, contribuição social, desinteresse pela pesquisa, desafios financeiros, pressão familiar e falta de orientação institucional. Nossas considerações finais sobre este artigo são que a pesquisa sobre a motivação acadêmica, de fato, foi alcançada, com nosso objetivo, que era investigar as motivações desses estudantes. A motivação, a predominância teve a motivação extrínseca, como recompensas financeiras, estabilidade, prestígio e prestígio social, foram identificadas, apesar de haver presença de fatores intrínsecos. Fatores que influenciam são variáveis como sexo, curso, tipo de instituição, característica étnica, condições socioeconômicas e experiências acadêmicas anteriores impactam significativamente a identificação com a carreira acadêmica. Os resultados reforçam os resultados quantitativos e a contribuição para este estudo é através de insights úteis para políticas de retenção de talentos e programas de orientação profissional, além de contribuir para a literatura baseada na teoria da autodeterminação. Com relação às limitações, tivemos necessidade de investigar mais profundamente variáveis específicas e realizar ensaios de estudos longitudinais. A pesquisa foi restrita para Manaus, limitando-se à generalização dos resultados da pesquisa. Para a pesquisa futura, sugere-se estudos longitudinais e análises fatoriais para aprofundar a relação entre motivação e ambiente acadêmico, bem como as influências na decisão de seguir a carreira acadêmica. Nossas referências principais Muito bom, Luciana. Seu trabalho também é muito rico. Traz. Deixa eu botar aqui minha palminha também, que eu bati palma para ele. Foi muito bom. E o que você, você é estudante de graduação, né? De administração. Desculpa, não entendi. acabei de formar durante esse período. Isso. O que esse trabalho trouxe para você quando a professora Fabiola, que é tua orientadora, né? Então, assim, acredito que você tenha sido influenciada, tenha sido motivada pela Com professora certeza. Fabiola, pelas aulas da professora. Como é que você vê? Você está saindo agora da graduação. O que você pretende fazer? O que você escuta? O que você vê dos seus colegas? Eu tenho exemplos. Você é de Manaus, não é isso? Mas eu tenho exemplos assim de que a pesquisa em Manaus, na área de tecnologia, existem pessoas fazendo o empreendedorismo social justamente nessa área. Existem umas meninas aí que têm um negócio que com muita visibilidade no Brasil, principalmente na área de tecnologia, de inteligência artificial. Como é que você vê o mercado? Quais são as suas expectativas? Inicialmente, como a senhora mesmo pontuou, essa inspiração para realizar essa pesquisa foi através do meu objetivo pessoal. Hoje se fala muito sobre essa junção, né, ambiente acadêmico e empresas, e isso deve casar. Então, na minha questão, no título da pesquisa, exatamente reforça essa questão: ser o executivo ou um pesquisador? Por que não casar essas duas ideias em um campo único, né? Inclusive, eu reforço isso na minha pesquisa, que apesar de haver essa contradição de forma natural, eu vou seguir a carreira acadêmica, eu vou negar um ambiente privado. Mas não, existe essa correlação. E eu vejo muito isso frequente aqui também, onde eu trabalho. Hoje eu trabalho numa organização que foca muito essa questão
de pesquisa, inteligência artificial, enfim. Então, só veio casar essa minha dúvida com relação ao futuro também. Foi uma questão interna, a partir das aulas da professora Fabíola, enfim, influenciada pelo programa de educação tutorial também da universidade, que eu também fiz parte. Então, essas questões, participar de projetos de iniciação científica, que esse trabalho também foi fruto desse projeto, PIBIC, da universidade, faz também essa inferência a futuramente se tornar um futuro mestrando aí de uma universidade, seja pública ou particular. Muito bom. Rasgar seda aqui pela Luciana é um daqueles presentes que a gente recebe enquanto docente, sabe? Aquela aluna exemplar, assim, brilhante, que fez tudo que pôde e, além do que pôde, durante a graduação, participando de dezenas de projetos de pesquisa, de extensão, e fez parte do programa do PET, né? Programa de Educação Tutorial, no qual quando eu estava em Manaus, na UFAM, eu coordenei esse grupo por 6 anos. E a Luciana foi uma das alunas que fez parte do PET, e esse trabalho de Luciana é um trabalho fruto de iniciação científica, PIBIC. Tem outros 2 alunos juntos, né, que estão assinando esse artigo, o Marcelo e a Juliane, porque os 3 foram os meus orientadores de PIBIC. E as nossas reuniões sempre eram os 4 juntos, 3 alunos e eu. E sempre um dando pitaco, ajudando e dando insights e sugerindo coisas maravilhosas. E daí os três alunos combinaram que iam mandar os trabalhos para o SEMEAD com o PIBIC de cada um, os 3 presentes. E os 3 aprovaram o trabalho no SEMEAD, né, Luciana? Parabéns, professora. Mas o mérito é todo dos alunos, assim, que se engajaram, se fizeram super presentes. E Luciana, ela voa sozinha. Aquele clichê de professor, assim, que a gente sempre fala que a gente mais aprende do que ensina, é muito real, assim, em muitas situações que eu já vivi durante a minha docência, e especialmente na minha estada lá em Manaus, na UFAM, que eu fiquei por 10 anos lá. E agora eu estou aqui recém-chegada em Maceió, em Alagoas, estou na UFAL, vim no processo de acompanhamento de cônjuge, deixei minha terra manauara, mas só tenho a parabenizar a Luciana também, que fez um trabalho de uma profícua dedicação O trabalho é muito bom. na base quantitativa conseguiu, né, um quantitativo bem expressivo. É isso que eu ia falar, é um trabalho de graduação, mas com quantitativo bem expressivo. A parte de análise qualitativa dela também está muito boa, está bem feita, está bem descrita a metodologia dela. O trabalho está muito bom. Parabéns, Luciano. Parabéns. Ela está Obrigada. num ponto fora da curva, total. Sim, Tem que sim. ir para o mestrado. E ela viveu a graduação vivendo a universidade intensamente, teve umas raras experiências em estágio, mas ia para estágio, entediava, voltava para 100% para a universidade, e agora foi para o mercado de trabalho rapidamente absorvida, porque é de um profissional de uma excelência, né? Mas não esquece da universidade, não, Luciana, porque tem um perfil, assim, uma Tem um competência tão perfil grande. acadêmico, né? Se a gente pudesse conciliar a academia com o mercado, com a empresa, porque os dois precisam se falar, né? Porque quando você traz o teu conhecimento do mercado para a academia, isso enriquece a tua aula, os Sim. alunos gostam, é muito bom. É muito bom. E você leva para a empresa também, teu aprendizado, aplica lá. É muito bom. É excelente, eu já vivi isso. Murilo Perfeito. quer fazer consideração. Isso, vou fazer uma consideração para fechar. Mais uma vez, parabéns. Isso é muito, muito bom. Eu já e compartilhamos isso. Outro detalhe, a gente vem junto desde a graduação. Eu já 1 ano na minha frente, mas foi muito importante. E isso é muito legal, Luciana. Uma coisa que eu digo com muita. Sigo mesmo no comentário das professoras,
o nível do seu trabalho está muito bom, um nível não, muito acima de graduação, muito acima do que a gente vê em muitos TCCs, trabalhos de conclusão de curso. Então, assim, você tem aí é, o jeito. Então, vale a pena. Estar no mercado eu também nunca deixei, não. Eu já também, a gente nunca, sempre teve esse pé no mercado, mas conseguiu conciliar até hoje. Continuo nesse mesmo pico. E se, eu acho que deu a perceber que você tem um grande aí. A professora já aí apoiando, vale a Minha pena. inspiração ainda. Isso, como é que eu posso dizer? Dá para perceber que há uma felicidade da professora em tê-la como orientando, então isso é muito bacana, viu? Muito bom. Só tem um comentário apenas como sugestão para melhoria, que esse é um trabalho que vale a pena, com certeza ali vejo em uma publicação futura, é só reforçar as próprias contribuições do trabalho já na introdução. Já Perfeito. no finalzinho da introdução, intensificar um pouco mais as justificativas, porque esse é um trabalho bom e é contributivo. Então, acho que naquele último parágrafo, como vocês têm só duas linhas praticamente, dá uma reforçada e trazer já de início o quanto ele traz de contribuições, aí, tanto para a literatura quanto para a prática. Beleza? Eu tenho só uma contribuição, né, uma curiosidade que eu fiquei lendo, né? A gente, se a gente pega, por exemplo, essa sala aqui, a gente tem 3 alunos que se engajaram muito na graduação. A gente fez, eu fui monitora de Murilo, depois fomos monitores juntos, PIBIC, empresa júnior, estagiei dentro da universidade, então a gente conseguiu aproveitar muito a universidade, né, nesse sentido, e parece que esse é um caminho muito natural de quem vai para a pós-graduação. Né? Eu acho que valeria uma pesquisa até na universidade de vocês em relação à pós-graduação. Essas pessoas que estão na pós, o que é que elas fizeram na graduação? Qual foi o estímulo que a Sim. graduação proporcionou ou não, né? Vamos supor, para que elas fossem para a pós-graduação, né? E aí até com o que a professora tinha falado, se é o mercado de trabalho em si ou se é só a atividade docente que direciona para esse caminho da pós-graduação. Mas eu vejo que, naturalmente, quem faz um PIBIC, uma monitoria, são pessoas que já têm um direcionamento para a pós-graduação futuramente. Então, acho que esse daria também uma boa pesquisa para vocês no futuro aí, para matutar e trazer outros resultados também para a gente. Perfeito, Eudia. Obrigada, Eudia, e as contribuições da fala de Murilo também. E agora, só para salientar que a gente aprovamos agora, recentemente, o nosso... Nosso não, né? Eu já não estou mais na UFAM, mas eu saí da UFAM, a UFAM não sai de mim. O nosso mestrado em administração, porque até então na UFAM não tínhamos um mestrado, nenhum programa de pós-graduação estricto sensu na área de negócios, nem no curso de ADM, nem contábeis, nem economia. Né? Mas foi aprovado o programa que vai, né, abrir, de fato, iniciar com uma turma de alunos em 2025. Uma conquista bem importante, né, Luciana, de abrir possibilidades, porque, veja bem, a gente está falando de Manaus, né? Manaus, para você fazer um deslocamento, é uma logística que só te permite através de avião, né? São voos caríssimos, já era muito caro e agora está mais caro ainda. Então, até acho que Murilo e a professora Vânia estão representando aqui o CMA de reforçar a importância, assim, eu sei que o quanto a gente perde de não estar presente no encontro presencial, de outras infinidades de trocas possíveis, mas para quem está na região norte, especificamente em Manaus, uma das únicas possibilidades de participação num evento como o SEMEAD, do peso do SEMEAD, é dessa forma, de maneira remota, né, devido ao custo bem grande para se locomover de Manaus para qualquer outro lugar do Brasil. Né? Então, Eu obrigada. acho que esse foi foi uma coisa bem positiva que a gente recebeu que ficou de positivo da pandemia, foi a possibilidade de fazer essas apresentações e as aulas online também.
Vamos avançar, professora? Vamos então agora para Vamos. o seu trabalho. Agora, Tá. explorando perspectivas para a aplicação da inteligência artificial no ensino superior brasileiro, professora Vânia com a professora Elaine Tavares, ambas da UFRJ. Da UFRJ. Vou dar isso. Quando estiver disponível, vocês me confirmem também, tá bom? Por favor. Já. Da câmera. Apresentar o artigo explorando perspectivas para a aplicação da inteligência artificial no ensino superior brasileiro, que é parte da minha tese. A adoção da IA, ela tem sido mais acelerada em alguns setores, como financeiro e saúde, mais do que na educação. Então, a aplicação de tecnologias já na educação, ela pode ser por meio de sistemas de tutoria inteligentes e sistemas de aprendizagem adaptativos. Existem estudos que relacionam benefícios à aplicação da IA na educação. No entanto, os desafios são enormes, porque sabemos que a IA ela precisa de uma grande quantidade de dados, que podem ser informações sensíveis de professores e alunos, além da questão ética e de privacidade. Outro problema existe um crescente discurso sobre a substituição de professores e profissionais da área de educação pela IA. Bem, com o avanço global da IA, alguns países criaram suas estratégias para que haja uma integração eficaz da IA. É claro que a IA ela pode resolver problemas de evasão, que é um tema relevante no Brasil, mas também traz desafios que precisam ser investigados. A inteligência artificial é um termo que foi criado em 1956 durante um workshop no Dartmouth College e desde então percorreu uma longa história com períodos de maior ou menor evidência. Para essa pesquisa é considerada a definição proposta por Popenice e Kerr sobre os seus estudos com relação aos impactos da IA no ensino superior. Para os autores, muitas definições ficam limitadas somente aos aspectos cognitivos e esquecem de abordar os aspectos políticos, psicológicos e filosóficos relacionados ao conceito de inteligência, e que ampliasse o entendimento sobre a aplicação da IA no ensino superior. Alguns estudos abordam a aplicação da IA na educação sob a perspectiva do aluno, do professor ou do gestor, ou os três ao mesmo tempo, que é o caso do nosso estudo. Apesar do alto número de alunos matriculados no ensino superior, o sistema ele sofre com desigualdades e evasão entre estudantes. As instituições de ensino têm feito esforços para aumentar o uso de ferramentas educacionais e tecnológicas e digitais para beneficiar alunos, professores e gestores. Nesse sentido, esse estudo busca identificar quais são as oportunidades e desafios para aplicar a IA no ensino superior no Brasil. Bom, para alcançar este objetivo, foi aplicado um estudo Delphi de 2 rodadas. Nós buscamos por especialistas em universidades, centros de pesquisa e edtechs de várias regiões do Brasil que possuíssem um conhecimento profundo sobre IA no ensino superior. Então, portanto, nós adaptamos os critérios de inclusão de especialistas e buscamos especialistas que tivessem conhecimento e experiência com questões sobre investigação com base no histórico de publicação deles, pelo menos 5 anos de experiência na área, a disponibilidade para participar, claro, e habilidades de comunicação que é muito importante quando você participa de um Delphi, né? O Delphi, o objetivo é coletar e resumir as opiniões e o conhecimento desses participantes. Então, como vocês podem ver, nós coletamos dados, né, a opinião de especialistas de diferentes regiões do Brasil. Então, o Delphi, nós optamos por um Delphi modificado, que é um Delphi com 2 rodadas, porque o objetivo não era trazer somente informação sobre a
a aplicação da IA no ensino superior e não gerar um debate sobre a aplicação da IA. Então, nós fizemos algumas perguntas, como, por exemplo, como a aplicação da IA pode ajudar o trabalho dos professores, como a aplicação da IA pode ajudar no trabalho dos gestores, como os alunos podem ser beneficiados, quais são os desafios. E nós usamos o software NVivo para codificar as respostas de forma indutiva. A primeira rodada visava identificar oportunidades específicas, né, para os alunos, professores e gestores em relação à aplicação da IA no ensino superior brasileiro e seus possíveis desafios. Já na segunda rodada, o principal objetivo foi o refinamento das respostas dos participantes da rodada anterior. Por isso, foi enviado aos especialistas um feedback anonimizado, né, da primeira rodada, informando que poderiam fazer ajustes nas respostas, e inclusive das respostas dos outros participantes também. Então, nós fizemos essa segunda rodada, além do pedido de ajuste, nós colocamos duas perguntas, né, pedindo que eles fizessem recomendações de pesquisa sobre as questões identificadas. Então, na primeira rodada, então, o painel de especialistas ele lançou luz sobre a necessidade de entender questões relacionadas com o papel das instituições de ensino, os formadores de políticas públicas e desenvolvedores de IA. Bom, o resultado da pesquisa, a IA ela pode recomendar recursos de aprendizagem e automatizar tarefas administrativas, ela pode prever o desempenho, identifica dificuldades para intervenções, ela permite experiências educacionais personalizadas, no caso para os alunos, e para os gestores ela pode auxiliar na gestão, na identificação de problemas, na decisão baseada em dados. Como temas emergentes, como desafios, foram relacionados os aspectos humanos, a percepção da IA e ética, os aspectos sociais, estratégia pública, aspectos estruturais, eles apontaram recursos, organização e tecnologia, eles apontaram que as instituições de ensino superior no Brasil elas não estão preparadas ainda, apesar de terem profissionais preparados para isso, interessados em participar desse projeto, da aplicação da IA, mas nós temos questões humanas também, como conservadorismo. Então, eles acreditam que o aspecto humano é o aspecto que traz o maior desafio para a aplicação da IA no ensino superior, principalmente em relação à ética da IA, ao uso ético da IA, desculpa. Então, temas emergentes, eles falaram dos formuladores de políticas públicas e os desenvolvedores, que deveriam estar conscientes da importância da IA para a educação, né? E eles indicam como pesquisa, a pesquisa para o desenvolvimento de modelos éticos e de fácil uso, para que o engajamento de alunos e professores possa auxiliar nesse momento. Como conclusão, nós indicamos pesquisas futuras que devem focar na combinação de habilidades técnicas e éticas para examinar as possibilidades e desafios dos sistemas de IA na educação, especificamente no contexto de equidade, a fim de melhorar a abordagem da aplicação de IA no ensino superior brasileiro. Obrigada. Gente, depois, agora revendo, eu vi que, obrigada. Faltam algumas coisas aí. Eu vou explicar um pouco. Esse trabalho, ele é uma parte da tese, né? Que a minha tese, são as affordances da inteligência artificial no ensino superior. Então, as affordances é o que você percebe, qual é a tua percepção em relação ao uso da tecnologia. Então, foi uma pesquisa longa, tem outros trabalhos. Então, semana que vem eu estou apresentando outro trabalho, uma outra coisa sobre isso. E
E ali, assim, eu não sou. As pessoas, quando eu apresentei ano passado na Ampad, as pessoas perguntaram se eu era defensora da IA na educação. Não, não é isso. Eu não sou defensora, mas eu acho que a gente tem que questionar e trazer essa discussão. Então, esse trabalho especificamente, eu pesquisei e, assim, para mim foi uma grata surpresa ver que muitos especialistas eles estavam, não era a maioria, mas tinham muitos especialistas no norte e no nordeste. Era uma mulher de Manaus, uma professora de Manaus, tinham e os outros professores do Nordeste. Isso para mim foi uma satisfação muito grande. Pode ser por conta do polo tecnológico que a gente tem em Pernambuco, que influencia toda a região ali. Não sei, eu fiz um trabalho tem pouco tempo para uma gestora de risco sobre o Nordeste. E aí o uso, esse estudo, essa preocupação da formação, da graduação dos estudantes em fazer, em acessar uma tecnologia que seja, quando eu falo ali de fácil uso, né, que é o tal do explainability, é, então a gente tem que questionar, né? E é isso. Fique à vontade, Murilo, você gosta, você tem perfil mais crítico, fica à vontade, professora também, se quiserem fazer alguma pergunta. Ô, Vânia, eu fiquei curiosa, assim, como é que você chegou nesses especialistas que fizeram parte do... Então, eu fui perguntando para um e para outro, e depois eu consegui fazer essa cadeia, né, esse grupo. Foi um professor que é brasileiro, mas que não estava, que não morava no Brasil, e eu fiz contato com ele, e ele me indicou um professor do Nordeste, e esse professor do Nordeste tinha uma rede enorme e um outro professor do Sul que conhecia outros professores, e aí eu fiz uma rede e foi uma experiência assim muito boa, foi muito rica esse Delphi. Trouxeram muitos elementos, essa questão da preocupação com a evasão, como é que se vê a evasão, né? Como a IA pode ajudar nesse ponto, mas ao mesmo tempo a gente tem a questão ética do uso dos dados dos alunos, né? A gente não pode generalizar, por exemplo, quem mora distante da faculdade, da universidade, que esse aluno ele não vai se sair bem, não, porque existem estudos que falam sobre isso, né? Que o aluno que mora mais distante ele não vai se sair bem na universidade, e não é verdade. Mas o algoritmo, quem prepara o algoritmo, ele pode generalizar isso, né? E depois disso eu fui em instituições privadas também que usam inteligência artificial, que têm chatbots para substituir professor. Foi uma experiência muito rica. Eu entendo, sabe, Vânia, logo no início, né, dessa explosão, né, e o chat GPT, eu era bem contrária a isso, né? Eu falei, meu Deus do céu, os alunos não vão pensar mais. E eu fui preocupada, né, enquanto professora, com a formação desses futuros profissionais, e fui, né, aos poucos aí assimilando, né, porque a gente tem que perceber de que forma que as tecnologias diversas podem estar nos auxiliando nesse processo de formação profissional, né, Vânia? Então, ir contra a uma questão assim que já está posta presente, né, seria, eu acho que um grande erro da minha parte, né? E hoje eu percebo assim, vejo essas questões éticas que eu acho que ainda há muita coisa para a gente discutir e aprender conjuntamente, mas assim, o quanto a inteligência artificial nos tira uma sobrecarga de atividades que são mais administrativas, burocráticas na Exatamente. universidade, e nos auxiliam, assim, né? Eu tenho vários insights e ideias, assim, recorrendo, né, e utilizando da inteligência artificial. Então, acho que eu achei tão legal assim, o título do teu trabalho, assim, eu fiquei tão curiosa, É, porque é tão atual, né?
O ChatGPT, ele me pegou no meio. Então, quando eu vou entrevistar a segunda parte, quer dizer, a segunda, tem um outro estudo, a segunda parte ele pega no meio. Então, eu começo a conversar e as pessoas só falam de ChatGPT, ChatGPT, são professores que não são especialistas. E aí eles começam a falar em ChatGPT. E desse trabalho, eu faço uma apresentação que eu falei no final do mês, no primeiro conferência da América Latina de IA Ética. Então, como é que eles usaram o ChatGPT? É aí que entram as affordances, né? Que eles percebem que o ChatGPT, a partir dos problemas que o ChatGPT apresentava no início, eles ensinavam ética para os alunos, né? Foi o que eles fizeram. Então, eles usaram o conhecimento deles. Como é que eu vou usar isso aqui para ensinar para os alunos que eles não podem confiar totalmente no que o ChatGPT está dizendo? Eu vou ensinar ética para eles. Então, vamos fazer uma comparação no que o ChatGPT está falando com o que vocês escrevem. As experiências são muito boas. E aí eu escrevi um outro artigo que eu vou apresentar em uma conferência. Eu fiquei pensando também justamente isso que a professora Fabiola falou, né? Como é que vai usar essas IA? A gente, esse mês, tive a experiência do meu estágio de docência com minha orientadora, que é uma disciplina de pesquisa aplicada. E a maior preocupação dela era essa: eles vão usar, o que a gente vai fazer? Porque não tem para onde correr, eles não vão querer escrever, eles não vão querer buscar artigos de bases, eles vão querer simplesmente jogar no chat GPT e trazer um negócio pronto. Então a gente fez um trabalho de apresentar outras estratégias, de apresentar como buscar artigos propriamente. Se vocês vão usar o chat GPT para auxiliar a escrita, verificar, né, o que está sendo escrito para que não gere plágio. Então, a gente foi fazendo esse trabalho inicial, com uma experimentação que ela fez na disciplina, e a gente conseguiu ter bons resultados. Eles tinham que fazer um projeto bem enxuto, né, porque a gente está falando de um quarto período de graduação, então eles não tinham essa profundidade ainda para escrever academicamente. Mas a gente conseguiu apresentar, né, software de revisão de literatura, conseguiu trazer, o Ryan também apresentou para eles, né, para fazer RSL, eles terem esse conhecimento, e o uso do chat GPT. Assim, eu acho que foi rico nesse sentido, porque a gente via, claro que tem alguns alunos que eles vão realmente copiar e colar, e não tem o que a gente fazer em relação a isso, mas teve um esforço da maioria de utilizar como auxílio, né, a inteligência artificial, auxiliando o processo e não apenas fazendo tudo para eles. E aí a gente mostrou que eles erravam, né? Disse, olha, na minha dissertação eu fui botar dados aqui e eu disse, conta quantas vezes aparece tal palavra para mim, porque eu queria que aparecesse quantos programas, por exemplo, tem a disciplina obrigatória. E ele errou a contagem. Não era uma coisa complicada dele fazer. Então a gente conseguiu ir mostrando. Eu disse, e se vocês copiarem e colar, a gente tem como saber o que é escrito por uma IA e o que não é hoje. Então, usem auxílio, né? Não apenas para que faça o serviço todo por você. Então, acho que foi um processo que, nessa experiência que a gente teve, foi muito rico. Né? A gente, não sei como é que a professora vai continuar encaminhando a disciplina, mas foi uma experiência que a gente conseguiu que a maioria, pelo menos, utilizasse a IA para auxiliar, né? E não apenas para fazer toda a atividade por ele. Eu sou professora da disciplina de comportamento organizacional e nas minhas aulas, pelo próprio tema, né, da disciplina, tem muitas coisas práticas, muito estudo de caso, e daí eu brinco com os meus alunos, assim, quando eu faço uma parte da aula, assim, mais explanativa, tal, e depois, no segundo momento, são essas atividades para eles fazerem em grupo, a gente brinca assim, vamos fazer de maneira honesta, ok? Porque assim, pensem, leiam a proposta do estudo de caso, discutam entre vocês, façam esse exercício de uma reflexão inicial e depois complementem com a inteligência artificial, mas não fiquem 100% refém, né? Daí eles riem quando eu falo isso, ó. Vamos de maneira honesta, viu, pessoal? Até porque a gente tem uma questão de infraestrutura, de dados, de consumo de energia. A gente não sabe como é que a inteligência artificial vai caminhar, né? Essa é uma outra pesquisa que eu estou fazendo agora. Mas é isso. Assim, acho que a gente também não pode vilanizar o aluno, sabe? Que o aluno vai estar o tempo todo copiando, por isso que isso que você falou, eu disse que teu projeto é importante, ensinar como é que se usa, o que tem lá,
Porque já tem outras que eu considero melhores do que o ChatGPT para fazer pesquisa. Então, eu acho que aí, então, agora já emendando também, acho que eu estou curioso, inclusive, esse é um desafio, eu estou com. Fecha a tua câmera, Murilo, porque tá Já há Vai, um travando tempo com muito. um aluno de introdução à administração. Travou aqui de novo, vou fechar. É. Travou para Isso, É, quando tá eu com vi a vocês câmera pararem, fechada. não sei se agora melhorou. melhorou. Pronto. Melhorou os dados sim. na ativa para trocar. Pronto. Aí vejam só. Eu, né, sobre isso depois me passa também, porque eu estou com alunos já há um semestre de introdução à administração. E a gente desenvolve um trabalho lá com essa introdução mesmo. As áreas funcionais, eles vão fazer um trabalho aplicado, mas aí a gente pega um referencial teórico mais robusto e vai dando feedbacks em várias etapas. Aí pronto, a primeira etapa é a entrega do referencial e vem exatamente o texto transcrito. Então a gente já está tão acostumado a ver de cara palavras que sabe que foi ChatGPT que gerou. Fornecer insights. Por exemplo, eu nunca vi tanto fornecimento de insights. Tudo aí, inclusive, é palavra certa em conclusões de artigos. Então, quando eu vejo que a pessoa usou isso aí, eu sei que foi ChatGPT. E a gente está se formando nisso, né? O que percebe claramente que teve influência. Mas é interessante ensinar também, né? O como usar corretamente e o quanto é útil, porque de fato é. Eu já ministro no técnico uma disciplina de marketing por exemplo, eles criando campanhas, eles que são verdinhos, são estudantes de ensino médio. Vá para o ChatGPT, ele elabora roteiro, ele roteiro de vídeos, ele sintetiza. Então, assim, é bom, é muito bom. Já no Gemini eles estavam usando também, que eu acho que, inclusive, em alguns momentos ele é mais acaba sendo, em algumas respostas, mais inteligente do que até mesmo o chat GPT. Então, tem ferramenta para tudo. A leitura, o chat PDF, você joga lá o PDF, pede para ele ler. Então, assim, tem recursos, e às vezes, para a gente, enquanto professor, é mão na roda. Se revisando o projeto, eu pedi para ele revisar. Revise para mim como se fosse um revisor de periódico. Considere isso, 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 isso. E ele faz e apontou, por exemplo, uma falha em um artigo meu que eu não tinha percebido, que tinha passado pela minha orientadora, tinha passado por outro colega e a gente não tinha percebido e o chat percebeu. Então, assim, não, eu acho que a gente lutar contra, não sei se faz mais sentido, porque é algo que é realidade, está presente e é útil. O que a gente também não pode é aceitar, achar que é normal o estudante estar utilizando o tempo inteiro e não se fazer, não ter o esforço. Mas existem estratégias do como pedir, do como fiscalizar, do como direcionar. Então é o equilíbrio, isso é importante. Equilibrar, fundamental. E para a professora Vânia, só aquele feedbackzinho para o trabalho, para melhoria, para a publicação, é só detalhe cosmético mesmo, é coisa mesmo que eu senti falta, porque eu procurei, às vezes na leitura eu procuro logo alguns detalhes e não encontro, que aí foi o objetivo do trabalho, eu encontrei ele no resumo que tem no começo e encontrei ele nas considerações finais, eu não encontrei ele na introdução. Aí acho que é importante ter um resumo e um parágrafo trazendo essas contribuições também. Reforçar, assim como eu disse para a Luciana e para a Fabiola, essa ênfase do objetivo ou os objetivos e enfatizar as contribuições do trabalho, que são várias, né? Então dá para reforçar tanto elas na introdução também como enfatizar a relevância do trabalho lá nas considerações finais. Beleza? Obrigada, Murilo. Pronto. Então, podemos avançar agora. Eu vou deixar aqui também, já está realmente o celular no ponto para os dados móveis. E aí eu vou compartilhar agora a minha apresentação para a gente poder fechar o nosso bloco de hoje, que está sendo muito gostoso. Então, já fechei todas as janelas aqui, tudo que estava puxando a internet também. Vou manter a câmera fechada. Aí me confirmem só se já estiver mostrando
a apresentação, por favor? Assim, Já, Murilo. Então, começando, professora Vânia, esse meu trabalho é intitulado A Prática Docente em Mestrados Profissionais, Singularidades e Desafios aqui na área da administração. Esse é um trabalho, é o quinto artigo extraído da minha dissertação, o quinto e último, eu espero, e foi produzido sob a orientação da professora Ana Carolina Cruta de Araújo Bispo, isso aqui no âmbito do PPGA da UFPB, enquanto cursava o mestrado lá. E, pronto, avançando de forma mais rápida para cumprir o tempo. Estou cronometrando aqui também para ser justo, os 8 minutos. Então, vou desembestar agora. Nós trazemos inicialmente uma contextualização da prática docente e dos saberes docentes que são comuns e a gente vai desenvolvendo, seja através de algumas disciplinas que a gente cursa no mestrado ou doutorado, mas geralmente esses saberes são desenvolvidos a partir da nossa prática profissional, por isso que aí está apresenta os saberes profissionais, saberes que a gente aprende de forma disciplinar. Também existem os saberes curriculares e os saberes experienciais. No caso específico da pós-graduação, os saberes docentes, como o professor Anielson e o professor Franzé apresentam nesse segundo artigo, são saberes que vão sendo desenvolvidos tanto na sua formação docente, mas especialmente com a prática do professor. Então, vai se desenvolvendo aí saberes epistemológicos, saberes metodológicos, vão sendo desenvolvidos ao longo das disciplinas também saberes teóricos, a disciplina que o estudante cursa no mestrado, doutorado, saberes da prática de ensino, seja com disciplinas como aquelas que eu já listou, já vamos podendo avançar, disciplinas também com saberes de produção de texto, a gente, desde a graduação tem geralmente a disciplina de metodologia científica, e esses saberes de prática de pesquisa que falhou para vocês. Falhou um falhou. pouco, Murilo. Eu acho que o Murilo caiu. Será? Então eu vou trocar? Não, é que a internet dele está falhando muito. isso, eu vou Ele vai trocar para usar dados móveis. É isso. Eu acho que é isso. Tá, Murilo, pode trocar, a gente tá aqui. Tá com tempo ainda, Murilo. Eu nem fui para a universidade hoje, porque tive apresentação de manhã e agora de tarde. O sinal lá não é nada bom. Falei, melhor eu ficar em casa. Trabalhar de casa. Menos interferência também de sinal. pronto. Troquei aqui, gente. Então, vocês conseguem me ouvir? Perfeito, bem. Murilo. Pronto. Então, vamos avançar. Em paralelo, a gente também apresenta um pouco sobre as transformações que a prática docente, ela... Pessoal, tá travado vocês aqui? Estão me ouvindo ainda? Sim, Tá a de gente boa, está te né? ouvindo. Ainda, Tá. pode ir. Vou fechar minha câmera Perfeito. também para te ajudar. Vou fechar Não. também, Murilo. Eu fiquei com medo exatamente porque eu olhei para vocês e vi travadas. Aí foi isso que eu me preocupei. Mas então, avançando, gente. A gente passa também pelas transformações que a prática docente ela sofre ao longo aí da atuação do professor. Então, aspectos como a formação, a identidade docente, regras, processos institucionais, os agentes que vão participando ali em volta do professor, sejam os alunos, sejam os coordenadores, os próprios pares, outros professores também influenciam a prática, bem como estratégias de ensino, mudanças tecnológicas, mudanças sociais. A gente listou hoje, como a professora Vânia mencionou, a própria pandemia foi um elemento aí disruptivo e que trouxe extremas implicações na prática docente. E isso tudo vai sendo permeado por momentos de reflexão sobre a ação e reflexão nas ações. Tudo isso tem impacto importante. E aí, nesse contexto, nós vamos afunilando, dentro da pós-graduação, os cursos de mestrado profissional.
A ideia nesse trabalho é entender, já que os mestrados profissionais eles têm esse foco na aplicação prática, nas necessidades do mercado de trabalho, mas interessante, grande parte dos professores, e isso vai estar nos resultados também, possuem formação comumente acadêmica. Então, assim, o professor, ele que uma formação que muitas vezes já é deficitária, como eu falo aqui no final, essa formação, como eu já listou, muitas vezes uma disciplina apenas de 30 horas, ou até programas que nem têm disciplinas disso, o aluno só faz o estágio de docência, como é que ele aprende a ensinar, especialmente nos mestrados profissionais? E aí, sabendo essa ideia, a gente vai tentar entender nesse artigo especificamente como se caracteriza a prática docente na pós-graduação, com foco no mestrado profissional. E esse é exatamente o objetivo geral do trabalho, investigar a prática docente na pós-graduação, especialmente em cursos de mestrado profissional. E ele se justifica tanto com contribuições teóricas, práticas e sociais, especialmente para reforçar o arcabouço teórico em estudos do contexto educacional e gestão, especialmente mestrados profissionais, no entendimento e promover melhores condições de trabalho nesse contexto e também inovações no ensino e na gestão. Aí a gente perpassa por um panorama teórico, focado aí tanto em saberes, formação e prática docente, e afunila isso nos mestrados profissionais. E aí eu vou passando para a gente manter esse tempo, que eu já tomei também. Chegamos na metodologia, e esse trabalho se caracterizou como uma pesquisa qualitativa básica em mestrados profissionais de administração na região Nordeste. A partir de um levantamento, chegamos a 11 programas presentes em 6 estados do Nordeste. Então, 3 estados não tinham programas de mestrado profissional na área especificamente de administração. Então, afunilamos. Desses, encontramos 190 professores vinculados, que todos foram convidados a participar do estudo, e foram realizadas entrevistas aí através do Google Meet entre 2022 e 2023. Desses 190 contratados, nós chegamos a 22 professores que foram entrevistados entre 33 e 59 anos, 11 do gênero feminino, 11 do gênero masculino, atuando, parte deles no serviço público, parte deles no serviço privado, todos com experiência, já em mestrados profissionais no mínimo de 1 ano, e foram localizados em 5 estados. Nós contatamos professores do Profiap no Alagoas, mas não houve nenhum retorno, então, infelizmente, a gente não conseguiu entrevistar professores do Alagoas também. E, enfim, os dados foram analisados a partir da técnica de análise compreensiva e interpretativa proposta pelo professor Nielson Barbosa da Silva, e chegamos, enfim, a essas grandes categorias. Os dados foram agrupados às singularidades dos mestrados profissionais e a formação docente e perfil de atuação. Dessas categorias surgiram subcategorias como a diferenciação entre o mestrado acadêmico e o profissional, as características específicas dos mestrados profissionais, a produção tecnológica, bem como a aplicabilidade prática, o aprofundamento teórico dos estudantes profissionais, ou, na verdade, o não aprofundamento, que é o que a gente vai discutir depois, e as perspectivas de carreira dos pós-graduandos. Por outro lado, também tivemos o perfil dos docentes em mestrados profissionais, a formação docente específica, bem como os desafios e responsabilidades. E aí, fazendo um apanhado desses resultados, a gente vai direto ao ponto sobre as singularidades. Primeiro ponto, há uma falta de clareza perceptível em muitos professores sobre essa diferenciação clara entre mestrado acadêmico e profissional. E um professor fala abertamente isso. Muitas vezes parece um mestrado acadêmico, um professor fala, é um mestrado acadêmico que acontece à noite. Ou é um mestrado acadêmico camuflado como profissional, porque muitos professores estão lá ministrando a mesma aula para um público que é diferente, oriundo de mercado, que tem esses anseios mais práticos, tem a necessidade dessa contribuição maior para as empresas ou para a sociedade, mas estão aplicando, utilizando metodologias da mesma forma como fazem numa sala de aula acadêmica. Detalhe quanto às características também, os professores apontam que tem essa característica mais própria, que diferencia do mestrado acadêmico, como uma aproximação maior com o mercado de trabalho. Existem turmas
formadas apenas com profissionais de determinada empresa que financia o programa, como é o caso lá na Bahia. Essa busca desse retorno à universidade está ministrando, mas tem uma empresa que está demandando por trás, e essa necessidade de aplicabilidade prática, como o caso de muitos servidores das universidades. Existem também muitas universidades dessas com servidores que estão se afastando ou em carga horária reduzida, fazendo mestrado profissional, mas com esse interesse por trás de retorno para o setor ou para a instituição a qual eles estão vinculados. Um outro aspecto singular do mestrado profissional é a própria produção tecnológica, que, diferentemente de uma dissertação do mestrado acadêmico, ela tem um foco num produto tecnológico, esse artigo mais aplicado, como existe a seção aqui, a própria área aqui do seminário de artigos aplicados. Então, o produto esperado da conclusão do curso do mestrado profissional é mais prático, com essa aplicabilidade tecnológica, e que muitos docentes alegam ter dificuldade, não estão tão familiarizados a isso e acabam sofrendo na hora também de orientar, tem mais dificuldade. Outro achado é o aprofundamento teórico dos estudantes profissionais, onde muitos deles minimizam o procurar, o ir na literatura, o ler, fomentar um referencial teórico mais robusto. Não, porque, mas eu conheço isso da prática, eu já tenho tal experiência. E aí muitos professores alegam que isso é uma dificuldade na orientação e no próprio resultado do trabalho, no produto final, que eles priorizam essa experiência prática, além da perspectiva de carreira. Muitos deles chegam buscando apenas uma progressão funcional, aumentar a remuneração, e não se preocupam na produção, na dedicação aos estudos, seja nas disciplinas ou na produção científica do mestrado profissional. Por fim, a segunda categoria traz essas subcategorias como a formação docente e o perfil de atuação dos professores. O perfil deles, a grande maioria, o que se espera pela CAPES é meio a meio, professores oriundos do mercado e professores com experiência acadêmica. Mas o que acontece, se vê na prática, é que, digamos, 70% a 80% de professores que vêm da academia e pouquíssimos com experiência de mercado. E muitos desses professores vem tanto, se esperaria que o professor viesse de mercado, mas tivesse também essa experiência acadêmica. Mas muitos nunca trabalharam, vieram direto da academia, e isso acaba impactando na formação e na própria atuação desses professores. Alguns também sintetizam essa questão da formação docente. Como a gente já falou naquele comentário de Eudia, como já é complicado se haver uma formação docente na própria pós-graduação, imagine para mestrados profissionais. Então, cabe a esses professores se capacitar, buscar uma preparação, e aí muitos até alegam, seria importante ter uma formação, workshops ou até mesmo cursos voltados à formação docente focada nos mestrados profissionais. E eles destacam, por último, os desafios e responsabilidades, bem como entender o perfil esperado, entender esse teor mais prático e aproveitar essa experiência que muitos trazem do mercado para a sala de aula. Enfim, concluindo aqui, que eu já estourei, agora estourei mesmo também, as considerações finais, que essa prática docente, a própria configuração dos mestrados profissionais, elas precisam continuar a ser discutidas. Ainda não há clareza para quem está lá dentro essa diferença. Também se entende que a investigação científica, o rigor metodológico, eles não podem deixar de existir. Por mais que seja mais prático, não deixa de ser um curso estrito sensu. Então, esse retorno científico também precisa ter. E aí, esse é o ponto. É o equilíbrio entre a utilização desses procedimentos de investigação científica, essa aplicação metodológica, ao mesmo tempo em que se tem esse teor mais prático, essa finalidade prática. E aí a gente reitera a importância do mestrado profissional para o desenvolvimento da sociedade e das organizações como um todo. E agradecemos demais, eu peço desculpas aí por ter estourado o tempo, professora. Muito obrigado. Seu trabalho é muito bom também e traz uma outra visão, né, que é a questão do mestrado, do profissional, né? E aí, uma coisa que me chamou a atenção no teu trabalho é que o professor fala, é um mestrado acadêmico camuflado. Isso tem inserido nesse discurso dele o preconceito que existe com o mestrado profissional.
Quer dizer, né? Eu não sei se você tem essa percepção, Murilo. A Eudia também que vive, né? Porque como se o mestrado profissional ele tivesse menos do que o acadêmico, ou, e não é verdade, né? A gente sabe que não é verdade. Agora, essa questão do professor, que foi aquilo que a gente falou antes, né? Acho que a Luciana também mencionou isso. É, ir para o mercado, é porque hoje em dia algumas empresas elas já fazem isso, né? Eles abrem para doutores visitarem, fazerem algum tipo de projeto, e dali você traz contribuição para a academia, né? Mas parabéns, Murilo. Esqueci de botar aqui a mãozinha, porque a gente estava vendo ali, foi muito bom mesmo. Os trabalhos são maravilhosos. São mesmo. Parabéns, parabéns, Murilo. E assim, ó, te escutando, Murilo, eu fico pensando em tantas coisas, assim, né? Especialmente na questão daquele professor, do docente que está no mercado e que tem ou já teve experiência profissional, ou atua de alguma forma no mercado e está na docência, na academia, fazendo pesquisa. Me vem tanta coisa assim na cabeça, né, de conflito de tempo, de prioridade, a questão própria de conflito de interesses, né? Porque até assim, no meu contrato de trabalho enquanto dedicação exclusiva na universidade, não me permite ter esse pé lá e cá, né? O pé lá é de uma forma voltada para uma atuação docente de pesquisa, né? E não enquanto um profissional assim de uma organização, de uma empresa, né, privada. O desafio entre manter equilíbrio entre pesquisa e prática, sabe? A minha cabeça está após essa sessão aqui, tá borbulhando e fervilhando. Embora eu acho que é interessante um docente que também traz a prática profissional, a experiência profissional, mas eu confesso assim que no meu contrato de trabalho, né, com uma instituição pública federal, o que me permite hoje de trazer prática para o aluno é através das minhas atividades de extensão e pesquisa, né? Mais para pensar mesmo, eu estou pensando alto aqui. Não, mas Parabéns. gera toda essa reflexão. Esse é um dos trabalhos, né? Lá gerou outros voltados a metodologias ativas, a pandemia, a própria. E não falo, é o único trabalho que eu não falo da temática principal, que é desaprendizagem, né? Eu já sabe. E aí foquei nesse trabalho aqui na prática docente por si só, porque ela é cheia de nuances, que é muito complexo. Por quê? Como um professor mencionou, um dos professores entrevistados, e para mim aquilo ficou martelando na minha cabeça. É uma coisa meio, ele disse, nas mesmas palavras deles, uma coisa meio esquizofrênica, porque no papel está lá, se espera isso, mas realmente, na prática, como consegue esse pé de um professor, por exemplo? E aí, até a diferenciação, ele era um professor que ministrava aula no mestrado acadêmico, ao mesmo tempo em que ministrava aula no mestrado profissional. E aí, como é que eu desligo essa chave? Ele refletindo. Ah, estou aqui no acadêmico. Lógico, isso é mais fácil de responder porque existem estratégias diferentes. O professor, ele não é obrigado a utilizar a mesma estratégia que eu estou fazendo um painel de discussão, um debate, que são aulas mais é, discutidas mesmo, dialogadas às aulas do mestrado acadêmico. Mas existem estratégias que podem perpassar esses dois mundos, conversar melhor. Então, mas é complexo porque há essa expectativa. Aí, na prática, existe um professor listou que o seu programa, praticamente pouquíssimos professores, acho que era um programa de 12, 14, só tinham dois professores com experiência de mercado. E às vezes, pelo menos o que se espera, o ideal é que tenha, pelo menos o professor já tenha passado no mercado, não é preciso estar agora, pelo menos eu entendo isso. É que tenha pelo menos uma vivência, que ele consiga se aproximar ali mais do que os estudantes trazem. Então, assim, é complexo. Muitas ênfases, muitos. E que eu realmente eu não tenho como mostrar aqui, né? Eu tenho que sintetizar, que são 8 minutos, mas tem tantas particularidades que eles vão listando, algumas competências mesmo, eles falam.
sobre competências que se esperam mais do mestrado profissional do que do acadêmico. Então, é muito bacana entender isso. Tem a discriminação também do professor que foi para o mercado, e que já foi do mercado e está na vida acadêmica agora. Mas você tem um discurso muito do mercado, né? Isso a gente ouve muito. Murilo, eu não sei se tu colocou na dissertação, mas a gente, quando eu estava fazendo a minha pesquisa, os dados dos mestrados profissionais também chegam para mim, né? E aí eu vi que tem esse boom de uns 10 anos para cá de mestrado profissional absurdo, né? O crescimento em termos de porcentagem, ele é, assim, é uma coisa muito absurda, o número. E eu acho que talvez nesse artigo você pudesse trazer esses dados mostrando assim, vamos abrir, e agora, né? O que eu acho que essa abertura exacerbada, ela causa esse problema de você ter que trazer docentes de qualquer lugar, no sentido muito mais acadêmico do que com vivência de mercado. Eu acho que isso tem um impacto muito significativo em como o mestrado profissional se configura, porque são pessoas que não estavam preparadas para estar ali, né? Então, você recai um pouco do que eu coloquei na minha pesquisa. Você vai colocar em xeque sua atividade docente de 20, 30 anos para você dar aula agora de um jeito diferente, com uma perspectiva mais aplicada. Então, acho que também tem um pouquinho disso. Eu acho que se você conseguisse trazer esses dados, eu até tenho, eu consigo disponibilizar para você nesse artigo específico. Não sei se você tem, eu acho que deixaria bem rico também, né? Esse crescimento do mestrado, que também é um dos fatores que eu acho que recai sobre é, essa diferenciação então, de como o mestrado profissional ele se torna um mestrado acadêmico, no fim das contas. Né? Quando a gente vai pegar, tem um papel, mas a prática é acadêmica. Né? Infelizmente, eu acho que tem esse ponto, mas eu acho que isso também pode ajudar um pouquinho no teu argumento nos resultados. Muito bom. Joel, muito obrigado pelo retorno. E só fechando, professora Vânia, é interessante porque são muito específicos cada perspectiva, e você vai vendo como cada um tem a sua vivência. Lógico, é um trabalho qualitativo, então, mas não tem um consenso, não tem um mínimo assim que se espera de um padrão, ou até mesmo o que é esperado para atuar. Então, tem. Pesquisar na área de educação é bem difícil. Exato, exatamente. Orientar, como é que eu oriento um trabalho prático? Falou, se eu nunca não trabalho com isso, um artigo tecnológico, se eu já venho de mercado o tempo todo e ele refletindo ali a partir daquelas perguntas, é complicado mesmo. Assim, eu, é, eu queria dizer que foi muito bom. A gente tem esse horário, né, Murilo? Foi muito bom, foi uma experiência muito rica. Os trabalhos são muito bons. Eu acho que cada trabalho aqui, os trabalhos que você daria um seminário, cada trabalho, e acredito que na importância desses trabalhos até para orientar políticas públicas, né? Orientar pessoas gestores. Foi muito bom, foi muito rico. Foi muito feliz o SEMEAD na preparação, na separação dos trabalhos. É pena que a gente não tem mais gente assistindo. Se mais pessoas estivessem assistindo, eu acho que teriam, teria sido uma contribuição ainda maior, né? E depois, Vejo, pessoal, desculpa, Fabio, tem um não, linkzinho para vocês preencherem, avaliarem lá. Eu acho que essa iniciativa é muito positiva do SEMEAD, muito mesmo. Eu nunca tinha participado assim, online, só presencialmente. Foi muito bom. eu vejo, Vânia, e concordo, né, muito com você, assim, do quão as discussões aqui postas servem, não vou falar mais serve como insight, tá, Murilo? Subsidia um processo de tomada de decisão de políticas públicas mesmo, né? Algo que deve ser super considerado. E assim, outra coisa que eu venho me questionando já há algum tempo, né? A gente está falando sobre essa questão do mestrado acadêmico, profissional, e a gente está escrevendo esses nossos trabalhos, né? Quem é que está lendo esses nossos trabalhos, né? Acho que raramente o mercado acessa 15, 16 páginas, né?
A gente acaba escrevendo para a gente mesmo, né? E daí, enfim, isso me incomoda um pouco também. Arranjar outras formas mais enxutas para que a gente pudesse ter participação do mercado em congressos como o SEMEAD, né? Faz uma pesquisa, quanta gente do mercado que está lá, né, assistindo o povo lá presencialmente, participando das discussões. Eu acho que vai ser um percentual bem pequeno, né? Mas, enfim, eu estou muito feliz de estar aqui, agradeço muito, né, ter conhecido vocês e qualquer coisa estou à disposição agora, aqui não falo. Mais pertinho de eu disso aí, Murilo. E semeada não, Enampado aí pertinho também, né? Que vai ser em Sergipe ano que vem. Nampad vai ser em Sergipe, isso aí. Esse Exato. ano eu não Ano que fui vem estamos para. lá, bem pertinho. Muito bom. Então tá, pessoal, vejo vocês no Enampad, então. Esperamos sim. Muito obrigado, pessoal. Foi uma honra, hein? E não Gente, muito Obrigado, esquecer. obrigada. pessoal. Não esquecer de preencher o formulário, né, Murilo? Que é Isso. importante para a continuidade do trabalho do SEMEAD. Ok. Perfeito. Tchau, Obrigada, tchau, pessoal. pessoal. Tchau, Obrigadão. gente. Até. Tchau, Murilo, obrigada, obrigada. obrigada. Tchau, Parabéns, gente. Um bom final de parabéns, gente. semana. Obrigada. Tchau, Igualmente. obrigada, Tchau, tchau. igualmente. Obrigada. Tchau, tchau.